Paz, meus queridos, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus seja com você, com a família de vocês. Vamos lá, vamos começar mais uma lição de célula. Vocês estão vendo que eu estou num cenário diferente aqui, né? Estou em casa, tive um probleminha aqui com o meu pé e as próximas gravações das células vai ser aqui nesse ambiente aqui, tá bom? Ok, aleluia. Só enquadrar aqui, ficar bem bonitinho. Então vamos lá. Lição de célula, Deus soberano. Vamos aqui para a nossa. É isso aí. Deixa eu só destacar aqui algo. Isso aí. Vamos lá. Tema da célula Deus soberano e a lição hoje é a lição de número 5. Deus é o nosso oleiro. A data é dia 24/11, que é próxima terça, certo? E o texto base que nós vamos utilizar é de Jeremias 18, do verso 1 até o verso de número 6, tá bom? Eu tô olhando para cá porque a telinha a minha tela, ela fica aqui, tá bom? Mas só mesmo só para vocês entenderem. Vamos lá. Jeremias 18, 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá te ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ó, glória a Deus. Então esse é o texto que nós lemos. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas estão passando alguns carros, né, com som. Eu não sei se isso atrapalha vocês aí. Acabou de passar uma moto aqui bem escandalosa, né? Eu não sei se isso vai atrapalhar vocês aí, mas aguenta de mão aí que é só hoje. Eu vou ver como é que fica esses barulhos, esses ruídos externos, e qualquer coisa eu mudo de local aqui, ok? Mas é só hoje. Vamos lá, introdução. Meus queridos, na lição de hoje iremos falar sobre a soberania de Deus em nossas vidas. Vamos destacar nesta lição que nós não somos os donos do nosso próprio destino, mas que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Ao entender que Deus é que comanda todas as coisas, um sentimento de conforto e alegria surge em nossos corações. Mas, por outro lado, por conta do pecado e de sermos pessoas corrompidas por ele, ficamos constrangidos, porque nós somos seres que queremos controlar todas as coisas, mas esse controle pertence somente ao oleiro. Então, hoje a nossa temática ela vai girar em torno disso aí, né? Deus é soberano e ele age da maneira que ele quer. O controle não está nas nossas mãos. É verdade que nós temos responsabilidades, mas o controle ainda pertence a Deus. Primeira pergunta é essa aqui, ó. O que você entende quando dizemos que nós somos um vaso na mão de um oleiro? Qual o primeiro pensamento? O que você entende por isso? Né? Quando há um pregador, quando um pastor, um líder, um professor, ele diz que nós somos um vaso na mão do oleiro. O que isso significa? Ou o que você entende concernente a isso? Né? Essa aqui é uma resposta particular, mas a ideia aqui é que Deus está no controle de nossas vidas. Né? A nossa vida é o barro, nós somos o barro, Deus é o oleiro, e que esse barro está nas mãos do Senhor, está nas mãos de Deus. Então essa é a resposta, vai variar em torno disso aí a resposta do pessoal. Lembrando que essa primeira pergunta é uma pergunta introdutória, para aquecer as turbinas aí do pessoal, o pessoal interagir com você, o pessoal ir se abrindo aí. Ok? Então essa primeira pergunta é uma pergunta introdutória. O que você entende quando dizemos que nós somos um vaso na mão do oleiro? Vai surgir diversas respostas, mas a resposta correta vai estar em torno disso aqui. Ok, pessoal? Não tem segredo, nem vou muito estender aqui, vou ser até sucinto
nas minhas palavras aqui nesse trecho. E vamos lá para a segunda pergunta. Segunda pergunta, olha, está escrito assim: no verso 4, o texto vai dizer que o vaso que estava na mão do oleiro se estragou. Por que você acha que o vaso se estragou? Né? O texto, verso 4, vai dizer que o vaso se estragou na mão do oleiro. Por que estragou? Qual foi o motivo, a razão, a circunstância que fez com que o vaso estragasse? Deixa o pessoal responder, deixa o pessoal participar, né? Deixa os participantes responderem e assim você vai vir com a sua resposta. A resposta é esta aqui, ó. O vaso se estragou não porque o oleiro errou na sua formação, né? Ele colocou o vaso lá na roda, tá girando, pôs um pouquinho de água, porque esse é o processo correto do oleiro trabalhar com a argila. Enquanto a roda, né, está girando, ele vem moldando o vaso e de repente aquele vaso que não sei se já estava pronto ou quase pronto, já estava formado, não sei, nós não sabemos. O que nós sabemos é que ele estragou na mão do oleiro. Por que estragou? Qual foi o motivo? Né? Quero que vocês entendam isso. O vaso se estragou não porque o oleiro errou na sua formação. Deixou mais fino, deixou alguma coisa lá, um erro dele. Não foi. Não foi um erro operacional do oleiro, né? Mesmo porque o oleiro aqui representa Deus e Deus não erra, tá bom? Deus não erra. Mas olha aqui, ó, o vaso não estragou por conta do erro do oleiro, mas sim porque o barro era de má qualidade. Tudo de ruim que acontece conosco não vem de um erro de Deus, mas sim por conta da consequência dos nossos pecados. Então a ideia aqui é falar com os irmãos, mostrar para os irmãos que na nossa vida vai haver momentos que nós somos o barro e vaso de barro quebra. Haverá momentos na nossa vida que alguma coisa da nossa vida vai se quebrar, né? Algo na nossa vida vai se desmoronar. E quando isso acontecer, não vai acontecer porque Deus errou a mão, porque Deus fez algo errado, Deus se equivocou. Não. Vai acontecer por quê? Porque por conta dos nossos pecados, da consequência dos nossos erros. É por isso que nós temos que lutar o máximo para não pecar, porque cada pecado vai atrair para nós consequências terríveis, né? Os nossos pecados atraem consequências terríveis para a nossa vida. Por isso é que a gente tem que lutar contra o pecado. Primeiro, a gente tem que lutar contra o pecado porque nós amamos a Deus. Se nós amamos o Senhor, se nós amamos a Deus, se Deus é o nosso Deus, nós temos que lutar para não pecar contra Ele. Porque Deus é eternamente santo. E qualquer pecado que nós cometemos contra um Deus que é eternamente santo, qualquer pecado ele se torna algo terrível, passivo de destruição. Certo? Então a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que lutar contra o pecado e contra isso. E além disso, de não ferir, entre aspas, a santidade de Deus, a gente tem que lutar para que a gente não seja atraído ou alcançado pelas consequências do pecado, tá bom? Então, todas as vezes que o nosso barrinho aí quebrar, quando alguma coisa da nossa vida se despedaçar, não foi porque Deus errou, foi porque nossos pecados atraiu e trouxe essas consequências. As consequências dos nossos pecados, tá bom? Então, essa é a ideia aqui. O erro não está na formação do oleiro, o erro está na má qualidade do barro. E nós somos maus, nós somos pecaminosos. Precisamos sim do oleiro para ter forma nessa vida, ok? Então, pergunta de número 1, pergunta de número 2. A de número 2 já tem uma lição aqui sensacional, né? Uma lição sensacional aqui na pergunta 2. Pergunta 3. Qual é a maior lição que podemos tirar nesta passagem? Qual é a maior lição? O pessoal vai falar um monte de coisa, principalmente sobre a questão de Deus estar no controle. Acho que todo mundo vai nesse viés aí. Mas pode ser que a gente encontre algum irmão, algum participante que dê uma visão nova, né? Mostre algo novo. Mas deixa o pessoal responder, deixa o pessoal indagar. Aí aqui já é o corpo do sermão, né? O corpo da lição, tá bom?
Aí eu coloquei aqui, ó. Qual é a maior lição que podemos tirar nessa passagem? Deixa o pessoal responder. Resposta. Nesse texto podemos extrair várias lições. Vamos lá? Primeira lição que nós conseguimos extrair. Verso 2. No verso 2 diz que Deus deu uma ordem para o profeta. Deus disse, disponha-te, que significa vá logo. Isso mostra urgência. Então veja bem, deixa eu só diminuir aqui a velocidade, que acho que eu estou um pouco rápido. Então veja bem, o que eu estou querendo mostrar para vocês? O versículo 2, o versículo 1, o texto vai dizer assim, ó, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então o versículo 1 é o profeta Jeremias revelando que recebeu uma ordem de Deus. O versículo 2 é Jeremias falando qual foi essa ordem que ele recebeu. Qual foi a ordem que Deus deu para Jeremias? A primeira ordem foi essa aqui, ó. Dispõe-te. E essa palavrinha, o sentido dela é isso aqui que eu coloquei aqui, ó. Ela mostra uma urgência, porque ela significa isso aqui, ó. Ela significa vá logo. Disponha-te é assim, ó. É como se Deus estivesse falando assim, ó, Jeremias, o que você estiver fazendo aí, pare agora e disponha-te, se coloque, se prontifique no que eu vou te dizer. E o que eu vou te dizer é isso aqui, ó, vá até a casa do oleiro. Então essa palavrinha disponha-te, ela é uma palavra que conota urgência, né? E quando se trata de descer até a casa do Senhor, eu estou lendo aqui, tá bom? Quando se trata de descer até a casa do Senhor e aprender de sua palavra, nós devemos entender como algo que deve ser feito logo. Devemos aprender de maneira urgente sobre os ensinos do Senhor. Então veja o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. Que eu quero que vocês peguem, escreva isso aí se você está achando meio complicado. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Deus falou com Jeremias, Jeremias, desce até a casa do oleiro. Só que, preste atenção, você pode até fazer essa explicação aqui para o pessoal. Deus falou assim, Jeremias, desce até a casa do oleiro. Só que a mensagem que Deus ia dar para Jeremias, que consequentemente seria a mensagem que Deus daria para Israel, que consequentemente seria a mensagem que Deus daria para a igreja hoje, essa mensagem que Deus estava querendo mostrar para Jeremias, Israel e a igreja, era uma mensagem tão urgente, tão necessária, que Deus fala com Jeremias, Jeremias, eu quero que você desça até a casa do oleiro, mas não pode enrolar, tem que ser rápido, tem que ser urgente. O que eu vou ensinar para vocês é algo urgente. E aqui nós tiramos a nossa primeira lição. Querido, aprender da palavra de Deus, aprender dos ensinamentos do Senhor, aprender os estatutos, a lei divina, a Bíblia, não pode ser uma atitude meramente formal. Nós não podemos simplesmente ter a Bíblia em nossas mãos e utilizar-se dela quando nós querermos ser algo facultativo. Ah, não, hoje eu não vou ler. Ah, não, hoje eu vou ler. Oh, você quer saber? Hoje eu vou ler tanto, amanhã eu não vou ler nada. Não pode ser algo facultativo desta forma. Você tem que escolher. Não. A leitura das Escrituras, o aprendizado das Escrituras, o ensino das Escrituras, o absorver da palavra de Deus é algo urgente, que nós temos que fazer logo. Nós não podemos deixar os ensinos das Escrituras por último lugar, ou para quando puder. Não, é agora. Tem que estar em primeiro lugar. Você já tem que acordar pela manhã já pensando nas Escrituras, já pensando naquilo que a palavra de Deus vai te ensinar, porque nós somos regidos por ela. A Bíblia não é um mero livro escrito por meros homens. A Bíblia pode ter sido escrito por homens, pode ter sido utilizado papéis terrenos, materiais terrenos, mas o conteúdo que tem dentro dela é divino, é espiritual, é de Deus, é a própria palavra de Deus. No direito, a gente chama quando, na antiguidade, lá na Mesopotâmia, quando eles escreveram pela primeira vez as leis, né? As leis de talião,
quando foram escritas pela primeira vez as leis de Italião, esse ato de sair do abstrato, que a lei antigamente era oral, esse ato de sair da lei oral para a escrita, e lembrando que naquela época não tinha papel, eles escreviam em pedras, esse ato de sair do oral para a escrita, né? A escrita chama-se positivado. A lei foi positivada, a lei foi escrita. Então veja que a lei de Deus, ela foi positivada, ela foi escrita nas Escrituras. Conseguiram entender? Então é urgente. Aprendizado da Bíblia é urgente. Quando nós formos pregar a palavra de Deus no domingo, tem que ter toda a atenção porque é urgente. Ok? Conseguiram pegar aí? A ideia minha, olha, passou uma moto aqui barulhenta, né? Me perdoe mais uma vez, mas vamos lá. Você conseguiu entender? Leitura bíblica, aprendizado da palavra de Deus é urgente. É urgente. Essa é a ideia que eu quero que vocês peguem aí. Toda vez que nós estivermos diante das Escrituras, do ensino, da pregação, é o momento onde nosso coração tem que se alarmar. O nosso coração tem que se prontificar, a nossa mente tem que trabalhar para que a gente possa absorver o máximo da palavra de Deus. Então esse é o nosso primeiro ensinamento. Segundo ensinamento, aí já está no verso de número 3. O verso de número 3 diz assim, o verso de número 3, deixa eu ler aqui, deixa eu ler. No verso 3 diz que quando o profeta chegou na casa do oleiro, né, a oficina, o lugar onde ele trabalhava, ele estava trabalhando, né? No verso 3 fala que ele estava lá na roda, né? Trabalhando, fazendo os seus vasos. Isso significa que Deus não para de trabalhar. Meu Deus da glória, Deus não para de trabalhar. Deixa eu só corrigir aqui um pecado que eu cometi. Cadê? Aqui. Isso aqui é um pecado. Escrever Deus com D minúsculo é um pecado, né? Mas já está corrigido aqui, né? Quando cadê, gente? Aqui, ó, aqui. Isso significa, no verso 3 diz que o oleiro, gente, é o oleiro. Deixa eu corrigir aqui de novo. É bom que a gente vai corrigindo ao vivo, né? Quando o oleiro, gente do céu, aqui, tá certo, é profeta mesmo, meu Deus do céu, eu tô ficando louco. Tá certo. O verso 3 diz que quando o profeta chegou na casa do oleiro, tá certo, ele estava trabalhando. Quem estava trabalhando não é o profeta, quem está trabalhando é o oleiro, né? E lembrando que aqui a tipologia, o oleiro representa Deus, o barro representa nós, né? E a casa do oleiro representa a igreja. Aí diz assim, ó, quando o profeta chegou na casa do oleiro, que é Deus, ele estava trabalhando. Isso significa o quê? Que Deus não para de trabalhar. Deus sempre está agindo, moldando, refazendo algo em nós. Estamos em obras, né? Deus não para de trabalhar. Deus não para de agir na nossa vida. Ele vai trabalhando nos mínimos detalhes. Muitas vezes a gente fica procurando o agir de Deus nas grandes coisas. Deus age nas grandes coisas? Sim, Deus age nas grandes coisas, né? Nas coisas notórias, nas coisas famosas. Mas, veja bem, o maior trabalho de Deus na nossa vida, o agir de Deus, que tem maior manifestação de Deus, ou maior cuidado de Deus, é nos mínimos detalhes, é nas coisas pequeninas, né? É nessas coisas pequenininhas que a gente vai vendo o agir de Deus. Tem coisa que Deus faz na nossa vida que a gente não entende, a gente fica assim, meu Deus do céu, por que eu estou passando isso? Por quê? Quando é lá na frente, depois de meses, semanas, meses, quem sabe anos, quem sabe décadas, né? A gente consegue entender o porquê que Deus fez aquilo. Mas Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está trabalhando em nós. Nós estamos em obras, ok? Graças a Deus. Nós estamos aí nas mãos do oleiro e Ele está trabalhando em prol da nossa vida. Não porque merecemos, viu? Não é porque a gente merece, não. A gente é bom,
Pelo contrário, é que a gente é mau, a gente é pecador. Se a gente deixar a gente mesmo formar o nosso barro, a gente vai fazer cada caricatura, cada loucura aí. Mas graças a Deus é Deus que está no comando, né? No verso 4 diz que o vaso se estragou e o oleiro fez outro. O que nós aprendemos aqui no verso 4? Que é interessante, ó. O que nós aprendemos no verso 4? Vamos ler o verso 4? Deixa eu voltar aqui para o verso 4. Você pode até fazer esse exercício com o pessoal, que diz assim, ó. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe apareceu. O que a gente aprende aqui no verso 4? Veja bem, verso 4. Nós aprendemos duas coisas aqui no verso 4. Primeiro, quando quebramos e Deus faz outro, é um processo dolorido. Ficamos com algumas marcas de dedos. Veja bem, o texto não estava falando que o oleiro estava formando o vaso, e o vaso se quebrou. Querido, esse ato do vaso se quebrar dói demais. Dói, é dolorido. Não é fácil. Ninguém que passa por prova fala assim, vontade de passar outra prova do tipo. Pois alguém faz isso? Não, porque dói muito, é dolorido. Eu já passei por prova, irmão, doída, que eu falava assim, gente, que prova tão dolorida, que eu não desejo isso aqui nem para o meu pior inimigo. Nem para o meu pior inimigo. De tão dolorido que foi, de tão doído que foi. Então quando algo na nossa vida quebra, dói demais. Quando nós perdemos alguém, quando perdemos alguma coisa, quando nós perdemos algum tipo de sonho, que isso machuca, isso dói, isso é dolorido. Mas a gente tem que lembrar que é um processo de Deus. Dói agora, mas vai te fortalecer para amanhã. Dói agora, você não entende, mas lá na frente vai melhorar. E você vai entender e você glorificará o nome do Senhor. Então a primeira coisa que você deve entender nesse processo que quebrou, do vaso que quebrou, é esse. É dolorido. Deixa marcas, deixa as marcas dos dedos aí em nós, né? O cachorro agora está latindo. Mas vamos lá. Segunda coisa que nós aprendemos aqui. Primeiro, nós aprendemos que quando o vaso quebra é dolorido. Segunda coisa que nós aprendemos. Quando Deus refaz o vaso, Ele faz do jeito que Ele quer. O vaso não quebrou? E o que Ele fez? Ele fez outro vaso. E o que o texto fala? Que Ele fez do jeito que Ele quis, Ele faz do jeito que Ele quer, Ele faz da maneira que Ele lhe aprouve fazer, né? Deus, Ele sabe corretamente a maneira que se deve manusear o vaso, a maneira que deve se praticar a forma, melhor, né? A maneira que deve se moldar o vaso, a forma correta. É Deus que sabe. É Deus que sabe. Só que de vez em quando, o que a gente faz? A gente é vaso e a gente quer virar para o oleiro e ficar falando assim, ô oleiro, tá errado aqui, ó. Deixa eu te falar um negócio aqui, tá errado isso aqui, ó. Muda isso aqui em mim, faz dessa forma, faz desse jeito. Querido, o vaso não faz isso, a argila não faz isso. A argila não faz isso. É o oleiro, ele faz do jeito que ele quer. E a gente tem que ser grato a Deus. Eu li um livro do pastor John MacArthur, que se chama assim, ó, Chaves para um Crescimento Espiritual. E ele fala que uma das chaves para o crescimento espiritual é glorificar a Deus. Então ele vem falando um monte de coisas relacionado a isso. Né? De como nós devemos glorificar a Deus, a maneira que nós devemos glorificar o Senhor, né? De que maneira a gente deve glorificar a Deus? Ele vem falando de várias formas, sobre oração, sobre bom testemunho, e uma das coisas que ele diz é esse, né? Uma das coisas que ele diz é essa, né? Gravar em casa, o ruim é isso, né? Tem o barulho dos carros, o barulho do cachorro, pessoal passando aqui. Daqui a pouco Sabrina deve passar aqui, que ela dá uma saidinha, mas tudo bem, vamos lá. Não importa com essas coisas, não.
Então ele diz isso assim, que para glorificar a Deus, a gente glorifica a Deus na oração, na leitura bíblica, no bom testemunho, né? E uma das coisas que ele diz que nós glorificamos a Deus é quando nós nos contentamos com aquilo que Deus nos dá, né? É ter alegria com aquilo que Deus nos deu. Ah, pastor, mas eu estou passando uma prova. Se alegre, meu querido, foi Deus que te deu. Ele tem um propósito com aquilo, ele sabe o que isso vai lhe produzir lá na frente. Então se contente com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus está fazendo, da maneira que Deus te molda ou te moldou, tá bom? Então a gente tem que ser feliz, alegre, glorificar a Deus por estas coisas, ok? Então essas são as duas coisas que nós aprendemos quando nós lemos no verso 4 que o vaso se quebrou e Deus fez outro, ok? Terceira coisa, o quarto ponto que nós podemos extrair. Verso 6, Deus faz uma pergunta para o profeta. Qual a pergunta? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Aqui nós podemos entender que assim, tem alguém que pode me impedir de agir como eu quero na vida de Israel? Essa pergunta aqui tem um tom de soberania, pois de fato ele é, né? O que eu quero que você entenda aqui nesse ponto? É que essa pergunta é uma pergunta soberana. Por acaso pode alguém impedir, escute bem, pode acaso alguém impedir, me parar, assim como o oleiro faz do jeito que quer, da maneira que quer com o vaso? Alguém pode me impedir de fazer do que eu quiser e da maneira que eu quiser na vida de Israel? Não. Por quê? Por quê? Porque Deus é soberano. Amém? Então, o quarto e último ponto que nós aprendemos aqui é que Deus é soberano. Ok? Então, quais são as lições que nós tiramos dentro desse texto? Primeiro, que a mensagem do Senhor deve ser aprendida urgentemente. Segundo, Deus está trabalhando, ele não para. Terceiro, o processo de Deus de quebrar o vaso e moldar de novo, dói, é dolorido. Quarto, Deus é soberano. Ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, da forma que ele quer. E ninguém pode impedir o agir do Senhor. É isso que nós aprendemos aqui em Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao verso de número 6. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Aplicações, eu tenho aqui duas aplicações para vocês. Primeiro, estar na mão do Senhor é o melhor lugar que podemos estar, pois somente o Senhor tem a condição de nos moldar da maneira correta. É verdade que muitas das vezes não é da forma que queremos, mas é a melhor forma para nós. Melhor lugar está nas mãos do Senhor, irmãos. Melhor lugar. Ah, pastor, mas eu não queria que Deus fizesse isso. Eu queria que a minha vida fosse diferente. Eu queria que a minha vida fosse completamente oposta do que eu estou vivendo hoje. Mas é Deus que está no comando. E o que Ele está fazendo por você ou para você é o melhor para a sua vida. O melhor molde para a sua vida foi Deus. É Deus que tem. Então confia nele, acredite nele. E por último, aqui, ó, você consegue identificar qual é a área da sua vida que precisa de um ajuste do Senhor? Qual é a área da sua vida que você entende que Deus, que você pode orar para Deus moldar? Qual é a área da sua vida? Vamos refletir nisso? E após você refletir qual a área da sua vida que precisa de mudança, ore ao oleiro, ele vai ouvir o seu clamor, ele vai ouvir a sua petição. Confie no Senhor. Amém? Pessoal, eu fiz uma gravação bem rapidinha aqui, hoje é domingo, né? 30 minutos de gravação, foi bem rapidinho, mas é só para deixar aí a lição aí disponíveis para vocês, né? Disponível para vocês e vocês podem estar estudando aí para terça-feira. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato comigo ou com o Ratos,
que a gente vai estar resolvendo aí para vocês, tá bom? Eu fiz essa mensagem, eu fiz essa lição bem rápido mesmo, bem rápido mesmo. Talvez se você tiver alguma dificuldade para entender algum ponto, não fique calado, fale, tá bom? Fale que a gente pode estar resolvendo. Lembrando que nessa terça-feira eu vou estar lá no Bet, porque Beth pediu para eu substituir ela lá nessa terça-feira. Na próxima terça-feira eu vou estar lá em Hudson e na outra terça-feira... Ah, não, perdão. Eu vou estar nessa terça-feira, dia 24 de novembro, lá em Miro, no lugar de Beth. Na outra terça-feira, que provavelmente já deve ser dezembro, deixa eu só confirmar que provavelmente já deve ser dezembro, né? Já é 1º de dezembro. Dia 1º de dezembro eu vou ter prova na faculdade, né? Minha última, a última semana de prova. Então, nessa 1º de dezembro eu não vou estar, mas no dia 8 de dezembro eu já vou estar lá na casa de Hudson e depois, dia 8, dia 15, eu vou estar lá com Dona Magela, na casa de Bárbara, tá bom? Ok, pessoal? Pessoal, Deus abençoe vocês ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Qualquer dúvida, como eu já disse, entre em contato aí com a gente vai estar disponível, prontos aí para ajudar vocês, ok? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.